Uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela internet. Nós continuamos aqui na Igreja Central de Mauá a nossa série do Apocalipse, estudando o tema das 7 igrejas. E eu sei também que esse culto está sendo transmitido para as demais igrejas também do nosso distrito, aqui para a igreja do Parque Bandeirantes, do Itaparque, para a igreja também do Lusitano, para a igreja do Vila Vitória. Então, nosso abraço a todos os nossos irmãos aqui do distrito de Mauá e também para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento e aqueles que nos acompanharão através do link desse vídeo também, que essa mensagem possa tocar profundamente o seu coração também. Nesse momento eu quero pedir que aí onde você está, na sua sala, aí com a sua família, com os seus amigos, pegue a sua Bíblia na mão nesse momento. Pode pegar a Bíblia aí, talvez seja uma Bíblia física assim como a minha, pode ser que seja uma Bíblia eletrônica, não importa, pega a sua Bíblia e agora, assim como você está, levanta a sua Bíblia e você vai repetir comigo. Eu falo aqui e você repete aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora pega a Bíblia, coloca bem pertinho do seu coração, fecha os seus olhos e nós vamos fazer uma oração agora, pedir a bênção de Deus sobre esse estudo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo distante fisicamente dos nossos irmãos, mas próximos, Senhor, pelo coração e próximos também pela conexão da internet. Nesse momento nós vamos abrir a Bíblia para estudar aqui a carta à 6ª igreja ali do Apocalipse, Senhor, a igreja de Filadélfia, e que o Senhor fale à nossa mente, ao nosso coração, ao estudarmos esse texto bíblico, e que ele seja relevante para a nossa vida, que as aplicações aqui colocadas sejam realmente algo que atinja a realidade do nosso viver diário, para que como igreja nós possamos cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3, e eu quero ler com vocês aqui os versos 7 ao verso 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nós chegamos agora na nossa 6ª carta aqui do estudo das cartas que João escreveu e enviou para as 7 igrejas da Ásia. No nosso próximo culto nós vamos estudar a última carta, que é a carta à igreja de Laodiceia. Mas esta carta, a 6ª carta, ela traz mensagens profundas para a sua vida e para a minha vida também. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa introdução é como Jesus se dirige para cada igreja. Pensa comigo, quando você lê essas 7 cartas, você vai ver que para cada igreja Jesus se revela de uma forma. E ele tem uma mensagem específica para cada uma dessas igrejas. Jesus nunca dá a mesma mensagem para todas as igrejas. Por quê? Porque Jesus não é aquele que faz a exegese apenas do texto da Bíblia. Jesus ele faz uma exegese do povo, da cidade aonde ele está pregando, ali para onde ele está enviando a sua mensagem. E algumas regiões só serão alcançadas com o evangelho com determinada mensagem, que outras regiões não serão alcançadas. Veja, a mensagem que alcança uma população mais pobre e carente
nem sempre é a população que vai alcançar, a mensagem que vai alcançar uma população mais abastada e rica. Jesus, ele sempre procurou colocar a mensagem dentro do contexto do povo para qual ele estava enviando aquela mensagem naquele momento. E quando a gente olha para a igreja de Filadélfia, antes da gente entender a mensagem que ele está mandando, é interessante a gente entender um pouco da história da cidade de Filadélfia. Porque como você já aprendeu estudando aqui as 7 cartas do Apocalipse, sempre que Jesus se dirigia a alguma igreja, ele destacava nessa igreja características que tinham na cidade, onde essa igreja estava situada. E quando a gente vai estudar um pouquinho da história da cidade de Filadélfia, a gente vai descobrir o seguinte, que essa cidade foi fundada 2 séculos antes de Cristo, por um rei de Pérgamo chamado Átalo II Filadélfia. E ele fundou essa igreja em homenagem ao seu irmão chamado Eumenes II, que foi rei dessa cidade antes dele, e ele foi rei de Pérgamo, melhor dizendo, antes dele, e o Átalo fundou essa cidade em homenagem ao seu irmão. Por isso que o nome Filadélfia. Filadélfia significa amor de irmão, ou amor fraternal. E ele funda essa cidade e dá esse nome em homenagem ao seu irmão, que era rei antes dele. Essa cidade, dizem os historiadores, ela ficava sobre uma montanha. E lá embaixo havia 2 vales. E em um desses vales, você tinha uma porta natural, eles chamavam de porta aberta. E essa porta natural aberta era um meio de circulação do Oriente para essa região da Grécia. E é por ali que os gregos conseguiram, através da cidade de Filadélfia, propagar a cultura grega para as outras cidades e nações também. Uma outra coisa interessante a se destacar da cidade de Filadélfia é que no ano 17 depois de Cristo, essa cidade sofreu um terrível terremoto, a ponto de destruir quase completamente essa cidade. Mas essa cidade foi reconstruída pelo imperador romano chamado Tibério. Ele reconstruiu essa cidade, mas essa cidade nunca voltou a ter mais tanta força e expressividade. Ela acabou se tornando uma cidade de pouca força, uma cidade fraca. Agora percebe que quando Jesus vai destacar algumas características da igreja, ele compara algumas características da igreja muito parecidas com a característica da cidade. E quando ele termina essa carta, ele faz uma promessa para a igreja ali de Filadélfia. Ele diz que os vencedores seriam colocados como uma coluna no santuário de Deus. Pense, para uma igreja que estava numa cidade que sofria vários terremotos e que fora completamente destruída por um terremoto, eles entendiam bem essa figura da coluna, porque eles viviam em cidades, possivelmente em casas com paredes rachadas, desestruturadas as construções, mas no reino dos céus eles sabiam que Deus colocaria eles num lugar da onde eles jamais sairiam, porque lá não vai haver terremoto, morte, praga, dor, não vai haver mais nada disso, e eles estariam ali alicerçados, firmes, estabilizados para todo o sempre. Então, queridos, aqui já tem até uma lição para a nossa vida. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente precisa entender bem a cultura que a gente está inserida. A mensagem que serve para o Nordeste, às vezes não se encaixa bem no Sudeste. A mensagem que é pregada no Sul, às vezes não é bem aceita no Norte. Então a gente precisa contextualizar a mensagem na cultura onde nós estamos vivendo. Quem diria, por exemplo, que nós estaremos hoje pregando pela internet aqui? Quem viveu há 20, 30 anos atrás, jamais imaginaria isso. Só que na cultura que a gente vive hoje, esse é um meio de propagação do Evangelho. E eu quero considerar com vocês aqui algumas coisas nesta carta que são importantes para a nossa vida aqui também. Veja, como você já conhece aqui um pouco do Apocalipse, você sabe que as cartas elas estão estruturadas com alguns elementos de destaque. Por exemplo, quando Jesus vai começar aqui a mensagem para a igreja, ele sempre começa identificando aqui aquele que é o destinatário. Por isso começa assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. O anjo da igreja em Filadélfia era o pastor, era o líder espiritual que cuidava daquela igreja por volta do ano 95, 100 ali antes de Cristo, nos dias de João. E é para ele que essa carta está sendo endereçada. E logo depois de Jesus aqui colocar o destinatário, vem a identificação do remetente, que é ele próprio. E ele diz assim:
estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Veja que aqui Jesus se apresenta com duas características. Primeiro, ele se identifica como sendo santo. Santo significa separado. E aqui, especificamente nesse texto, na identificação de Cristo, é uma característica de Jesus como sendo plenamente Deus. Essa característica é extraída lá do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, aonde ele se identifica ali como santo de Deus. O santo. Santo aqui é uma característica da divindade de Jesus Cristo. Santo porque ele é separado dos homens. Embora ele seja 100% Deus e 100% homem, Jesus não é um homem como eu e você inclinado para o mal. Jesus nunca pecou. Ele nada teve em relação ao príncipe desse mundo, queridos. Jesus é puro, santo, verdadeiro. E essa é a segunda característica que ele menciona aqui. Além de santo, ele também é verdadeiro. No sentido de que diante de todos os deuses falsos que haviam naquela cidade, e aliás, a cidade de Filadélfia era a cidade com mais templos pagãos daquelas 7 igrejas ali, daquelas 7 cidades onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse. E para essa cidade, para essa igreja, Jesus se revela como sendo o verdadeiro. Ou seja, ele não é um Deus falso, ele não é um Deus manufaturado, ele não é um Deus menor, como alguns tentam propagar por aí. Ele é o único e verdadeiro Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Assim ele se apresenta aqui para essa igreja, e é assim que Jesus também se apresenta na sua vida e na minha vida, queridos. O Jesus que você serve, o Jesus sobre o qual você está ouvindo nesse momento, ele é santo, puro e ele é verdadeiro. Você pode confiar plenamente nele e pode depender dele, porque ele verdadeiramente carrega em si essas duas características. E veja, há uma outra característica que eu queria chamar sua atenção aqui. Esse texto diz que esse Jesus, ele tem as chaves, ou melhor, a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Essa ilustração aqui é tirada de um episódio em que Eliaquim recebe a autoridade do rei Davi para poder ter as chaves para cuidar dos aposentos de Davi. Ou seja, Davi passou a autoridade para Eliaquim cuidar da sua própria casa, dos seus aposentos. Jesus agora extrai essa imagem lá do Antigo Testamento e traz para cá para dizer para a igreja de Filadélfia e para mim e para você também que está aí nos ouvindo e assistindo. Ele diz: eu tenho as chaves de Davi. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho autoridade, eu tenho domínio, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. E aí em seguida, ele vai para uma outra parte no versículo 8, aonde ele vai dizer o quanto ele conhece essa igreja. Veja, Jesus conhecia a igreja de Filadélfia, e Jesus conhece a sua vida e ele conhece a minha vida, queridos. Olha como ele diz aqui, a igreja de Filadélfia, ele diz: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que Jesus ele se dirige aqui a essa igreja, dizendo que ele conhece as suas obras, e aí em seguida ele diz assim: eu tenho colocado diante de você uma porta aberta. Perceba que a cidade de Filadélfia, ela tinha um portal lá, um portão aberto constantemente para a circulação comercial da cidade. Agora, para a igreja, Jesus chega e se apresenta dizendo que ele tem colocado diante dessa igreja uma porta aberta. Pergunta é: o que é essa porta aberta? Porta aberta aqui pode significar pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus tem colocado diante de você e de mim, queridos, a porta aberta da salvação. Se a gente for ao Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus ele vai dizer o seguinte: ele diz assim que existem duas portas. A porta larga, que conduz à perdição, e uma porta estreita, que conduz à salvação. E ele diz: são poucos os que passam por ela.
Ali mesmo no Evangelho de Mateus, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. E aí em seguida ele diz: batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se lhe abre. E ali ele está falando da entrada do Espírito Santo na nossa vida, nos entrando para convencer também do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente for ao livro de Hebreus, por exemplo, nós vamos ver no capítulo 4, versos 14 e 16, que Paulo vai dizer que a porta do santuário celestial está aberta em seu favor e em meu favor. Ali a gente pode se achegar, ali gratuitamente na presença de Deus, confiante de que nós temos um intercessor no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele está lá para interceder por você e por mim. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu não sei como é que você está se sentindo aí. Eu não sei se você está se sentindo culpado, carregado, angustiado, com medo de perder a sua salvação, ou sentindo-se perdido. Eu quero dizer para você, Deus tem uma porta aberta diante de você nesse momento. É a porta da salvação. Jesus está aí. Aonde você está? Aí na sua sala, na sua cozinha, na sua casa. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, Jesus está aí. E mais do que isso, mais do que ele ter uma porta aberta, no Evangelho de João ele diz que ele é a porta. E que você pode passar por essa porta. E quem passar por essa porta vai ser salvo. Então aceite Jesus agora aí, porque a porta está aberta para você passar. Mas porta aqui também, ela pode significar, além da salvação, ela tem um sentido de oportunidade de missão. Aqui Jesus estava abrindo a porta para a igreja de Filadélfia, não passar por aquele portão para levar a cultura grega para as pessoas, mas para levar o evangelho para as pessoas naqueles dias. E se a gente for olhar a aplicação histórica dessa carta, essa carta se aplica ao período do grande reavivamento que aconteceu na Europa e na América, nos dias de John Wesley, de Whitefield e de outros grandes reavivalistas do século 17 e 18 e do início do século 19 também. Nesse período, as igrejas passaram por um grande reavivamento espiritual. Eles voltaram a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, e ali houve um grande despertamento religioso. No finalzinho desse período, inclusive, por volta dos anos 1830, Deus desperta um homem na América chamado Guilherme Miller. E esse homem vai estudar as profecias de Daniel, e ele vai começar a marcar datas para a volta do Senhor Jesus Cristo. E dessa grande pregação de Guilherme Miller vai surgir o movimento adventista e futuramente aquilo que vai se tornar depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então aqui a porta que se abriu é uma grande oportunidade missionária. E eu quero dizer uma coisa para você hoje, aqui em pleno século 21. Deus está abrindo as portas diante de nós. Talvez você diga assim: mas pastor, agora as igrejas estão com as portas fechadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja pode estar com as portas fechadas, mas o evangelho está com as portas escancaradas, estão abertas. E porque você está ouvindo isso, é uma grande prova de que a porta está aberta. Porque chegou o evangelho na sua casa, mesmo com a sua porta ali da sua casa fechada, o evangelho chegou aí via internet. E você pode ser usado poderosamente por Deus aí da sua casa para propagar o evangelho para dezenas, centenas e milhares de pessoas, se Deus assim puder e quiser usar você para a propagação do evangelho. Mas, queridos, eu quero destacar aqui duas características muito positivas da igreja de Filadélfia. Veja, Jesus está abrindo a porta à igreja de Filadélfia, uma porta que ninguém pode fechar, para uma igreja que ele diz assim: olha, você tem pouca força, você é fraca. É difícil saber o que Jesus quer dizer aqui com essa fraqueza da igreja. A gente não sabe se estava de repente infiltrando ali alguns falsos judeus e tentando enfraquecer a fé. A gente não sabe se essa fraqueza era por causa da pobreza da igreja, que possivelmente era formada de escravos ali naquela cidade. Mas não importa. O importante é que Jesus não dá ênfase nessa fraqueza da igreja. Ele só destaca: embora você seja fraca, ele diz o seguinte: você, entretanto, conserva a minha palavra e não nega o meu nome. Você pode ver isso aí no versículo 8. Veja, queridos, o povo da igreja de Filadélfia era um povo que guardava a palavra de Deus e não negava o nome de Jesus Cristo. Sabe o que a gente aprende com isso?
Assim como essa igreja era fraca, nós também somos fracos. Vamos ser sinceros, vamos admitir isso. Nós também somos fracos. Pode ser que eu esteja falando para alguém que está se sentindo muito fraco nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para você. A força de Cristo se destaca na sua fraqueza. É quando nós estamos fracos que aí Deus nos faz fortes. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. A vitória da igreja não vem pela força e habilidade do pastor, da sua liderança espiritual. Não. A força da igreja vem de Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja. E mesmo que a gente se sinta fraco, Jesus nos faz fortes. E como é que Ele nos faz fortes? Quando a gente se dispõe a guardar a palavra de Deus. Você é chamado nessa noite a assumir um compromisso com a palavra de Deus. A guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. E se a gente guardar a palavra de Deus no coração, obviamente nós também não vamos negar o nome de Cristo. Lembre-se que Jesus disse o seguinte, que se a gente o negar diante dos homens, Ele nos negará diante de Deus. Mas se a gente confessar Ele diante dos homens, Ele também nos confessará diante de Deus. A igreja de Filadélfia era uma igreja que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à pobreza, mesmo em meio à fraqueza, ao sofrimento, eles não negaram o nome de Jesus Cristo. Embora houvesse ali falsos judeus, que Jesus os chama de sinagoga de Satanás, possivelmente querendo colocar regras e leis estranhas dentro da igreja ali, regras antibíblicas, Jesus disse que para esses que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, Deus os iria colocar aos pés daquela igreja, querido. Não no sentido que aquelas pessoas adorariam aquela igreja, mas no sentido de que Deus converteria muitos daqueles que estavam perseguindo a igreja. Porque a porta estava aberta para a evangelização, para alcançar aquelas pessoas. Mas também isso pode significar, por aqueles que continuam perseguindo o povo de Deus e nunca se arrependem, que um dia Deus vai trazer juízo e todo joelho vai se dobrar, não diante da igreja, mas vai se dobrar diante de Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E sabe, queridos, porque a igreja guarda a palavra de Deus, Deus tem uma promessa maravilhosa para essa igreja. Ele diz assim, e eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do versículo 10. O versículo 10 diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, porque a igreja guarda a palavra de Deus. Sabe o que Jesus está prometendo? Que Jesus vai guardar essa igreja. E a igreja quer você. Você quer ser protegido por Deus? Você quer ser guardado na hora de maior angústia que essa terra vai sofrer? Então siga a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E guardar não é pegar ela e colocar lá no armário, numa estante, não. Guardar a palavra de Deus é ler, é meditar, é implantá-la no coração e viver ela na prática do dia a dia. Se nós fizermos isso, queridos, Deus vai nos guardar na hora da tribulação. Muito possivelmente essa tribulação aqui faz referência a Daniel 12, verso 1, quando diz que haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra. Mas naquele tempo se levantará Miguel, que é Jesus Cristo, em favor do seu povo, para defender o seu povo. Então, se você guardou a palavra dele aqui, saiba que no dia da tribulação, Deus vai te guardar também. Mas talvez você pergunte, mas pastor, e hoje? Deus não vai me guardar da tribulação hoje? Queridos, vocês sabem como está sendo atribulado por tudo isso que nós estamos vendo e que está acontecendo aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você se manter fiel à palavra de Deus, Deus estará guardando você também. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou sofrer com essa epidemia? Não, não é isso que Jesus está prometendo aqui. Jesus está prometendo que vai guardar a sua salvação. A sua salvação está garantida. Com epidemia, sem epidemia, com vida ou com morte, nada poderá separar você do amor de Deus, meu querido. Nada. E eu quero ir aqui para o fim, falando de mais algumas promessas que Jesus faz para essa igreja e que Ele faz para você e para mim também. Ele diz no versículo 11, se você quiser, acompanhe comigo o versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Duas coisas aqui.
Primeiro, Jesus não exige mais nada dessa igreja. Ele simplesmente diz, conserva o que você tem. E o que aquela igreja tem? Fidelidade à palavra de Deus e ao nome de Jesus Cristo. Eles não negam o nome de Cristo e nem transgridem a palavra de Deus. Conserva isso. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu venho sem demora. E essa expressão sem demora no grego aqui é uma expressão chamada taxis. Se fosse traduzida literalmente, era ele dizendo assim, eu venho rapidamente, como vem um táxi, como vem um Uber. Jesus está voltando, queridos, para buscar você e a mim. E sabe para que ele vai voltar? Não é só para buscar você e a mim. Ele vem para nos buscar, para nos levar para o seu santuário. E lá no seu santuário, ele vai colocar você e a mim como colunas no santuário de Deus. Isso aqui é uma expressão simbólica, onde Jesus está dizendo para você e para mim, que lá no céu, nós não vamos passar mais por desestruturas. Lá no céu, não vai haver mais terremotos. Lá no céu não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais coronavírus, não vai haver mais falta de combustível, não vai haver mais fome, não vai haver mais peste. Não vamos ter mais esses problemas, queridos. Sabe por quê? Porque lá no céu, Jesus vai fazer de você uma coluna no santuário dele. Ou seja, você estará lá para todo sempre, seguro nas mãos de Jesus Cristo. E ele termina dizendo o seguinte, no versículo 12, que você estará lá e eu estarei lá, com o nome de Deus, com o nome da santa cidade e com o nome de Jesus Cristo. Essa expressão de ter o nome de é ter o caráter de. Ou seja, lá no céu, você e eu vamos continuar refletindo a imagem e semelhança de Cristo de forma mais intensa. Lá no céu, nós vamos refletir realmente o caráter de Deus plenamente, como ele deve ser refletido. Lá no céu, você vai ser cidadão de Jerusalém. Você não vai precisar fugir de lá como o povo precisou fugir de Éfeso por causa dos terremotos. De Filadélfia por causa dos terremotos. Você estará lá, queridos. Vocês estarão lá, firmes e para todo sempre, como cidadãos da Nova Jerusalém. E em terceiro lugar, você estará lá com o nome de Cristo, ou seja, você pertence a Cristo. E nada vai separar você de Jesus Cristo. Por isso, queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E eu quero terminar esse momento fazendo um apelo para você. O apelo aqui é o seguinte: abra a porta do seu coração para que Jesus entre. Porque se você abrir a porta do seu coração, Jesus tem uma porta aberta diante de você, que é a porta da salvação. Receba hoje a salvação. Aproveite essa porta aberta e cumpra a missão. Se envolva com a pregação do Evangelho. Aproveite que Jesus tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, para que ele abra essa porta para você, e você entre e nunca mais saia dos braços amorosos do Senhor Jesus Cristo. E tenha certeza, querido, que se você permanecer firme na palavra e não negar o nome de Cristo, você será protegido no dia da tribulação. Você será coluna no santuário de Deus e refletirá o caráter e a imagem de Deus por toda a eternidade. Que Deus abençoe você e que nós possamos seguir esses conselhos que Deus deu para essa igreja e essas promessas de Filadélfia seja promessa na sua vida e na minha vida também. Eu quero nesse momento orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida e a minha vida também nesse momento para que essas promessas se cumpram de fato na nossa vida. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos estimula nessa mensagem que vem para a igreja de Filadélfia, uma igreja que não teve nenhuma reprovação, Senhor, porque ela foi fiel ao Senhor, ela guardou a sua palavra e não negou o seu nome. O pedido que nós fazemos ao Senhor é que nos dê força, para mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, não negar a sua palavra, não negar o seu nome, Pai, mas guardar a palavra do Senhor no nosso coração, praticar ela na nossa vida, Pai, e honrar o nome do Senhor através do nosso testemunho. Também, Pai, que o Senhor nos livre no dia da aprovação, no dia daquela aprovação que vai vir para o mundo inteiro, Senhor, quando o mundo inteiro vai ser abalado, que nesse dia nós estejamos guardados pelo Senhor e que o Senhor de fato nos faça coluna no seu santuário e que ainda aqui nessa vida a gente já comece a refletir a imagem e semelhança do Senhor, para que a gente reflita isso de forma mais intensa por toda a eternidade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.